Se você pensa que está tudo acabado na sua vida, ouça esse testemunho até o fim. Deus vai falar com você e quer mudar a história da sua vida. Graça e paz, eu sou o pastor Ronaldo Leone. Esse é o meu canal. Quero compartilhar hoje com vocês uma parte do meu testemunho. Testemunho de milagre, de transformação, na qual não havia expectativa de vida para mim, mas Jesus veio e escreveu uma nova história. Amém? Antes de eu entrar no testemunho, quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sino das notificações, está aí embaixo no canto da sua tela, acione os sinos. Todas as vezes que eu postar um vídeo, você vai ser informado acerca desse vídeo. Amém? Vamos para o testemunho. Marcos capítulo 2, versículo 17, Jesus diz: "O são não necessita de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento." Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. As pessoas que se consideram boas o suficientes, ela exclui a graça de Deus, a misericórdia de Deus e o amor de Deus, e condena aqueles que estão vivendo uma vida errada, perdido na droga, na bebida, na criminalidade, na prostituição. Mas Jesus veio justamente para salvar esses que sabem que são pecadores, ainda que eles não encontrem uma saída, como outrora eu não encontrava uma saída para a minha vida, mas Jesus veio de encontro comigo e transformou a minha vida. Eu não nasci num lar evangélico. Meu pai, quando eu era pequeno, ele levava minha irmã, minha mãe, a minha família a frequentar o terreiro de Candomblé, a igreja católica. Nos terreiros nós tomávamos o que é chamado de passe, era feito alguns rituais. Muitas das vezes meu pai levava o líder dessa religião, conhecido como Pai de Santo, para a nossa casa, fazia alguns rituais, algumas práticas dessa religião, e os anos foram se passando. Com 14 anos de idade eu perdi o meu pai, morava no litoral paulista. Depois da morte do meu pai, eu comecei a fazer uso de cigarro, a ingerir bebidas alcoólicas, comecei juntamente com os amigos a fazer alguns furtos. Morava na região da Baixada Santista, o litoral sul. Com 15 anos de idade eu comecei a fumar maconha, foi a primeira droga que eu ingeri, e fumava muita maconha juntamente com alguns amigos da época. Com 16 anos de idade, eu, em algumas situações, passei a vender drogas, a vender maconha. Depois, com 17, houve situações de vendermos também a cocaína. Nessa época eu só andava armado, eu tinha um coração cheio de maldade, não tinha paz no coração e encontrava segurança numa arma de fogo. Nesse período foi quando eu comecei a beber bastante, fumar bastante maconha, depois cheirar cocaína, viver nas madrugadas nas ruas, a minha mãe em casa sozinha, minha irmã já tinha constituído a família dela, e eu me encontrava nessa situação, nessa vida. E Deus começou a falar comigo. Deus usava a vida de pessoas para dizer que tinha uma obra na minha vida. Mas eu não enxergava a igreja com bons olhos, eu não enxergava pastores com bons olhos, porque eu estava nas trevas. Na minha mente era distorcida a verdade do evangelho. Nós sabemos que existem mercenários, e um dia eles vão dar conta diante de Deus, eles não vão ser impunes. Mas existem muitos homens e mulheres de Deus. O evangelho, na sua essência, é constituído de homens e mulheres de Deus. Pessoas simples igual eu, igual você, que Deus está chamando para uma grande obra, para um compromisso com Ele, para ser fiel a Ele. Eu não via com bons olhos os cristãos, mas eu via uma diferença na vida deles. Eu via pessoas pacatas, pessoas brandas, pessoas tranquilas, realmente ovelhas, pessoas que eram apacentadas pelo bom pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus usava a vida de pessoas na madrugada. Às vezes nós estávamos na madrugada usando, vendendo droga, alguns amigos saíam para roubar, ou nós mesmos, e voltávamos, brigávamos com outras pessoas. Enfim, aquela vida de tribulação, sem controle, uma vida que não agrada a Deus. Pessoas vinham da igreja, das vigílias, na madrugada, e eu lembro bem que vinha uma senhora
sempre quando estávamos numa esquina, numa região de comunidade aqui de São Paulo, e quando ela vinha, a gente já sabia, apagava o cigarro de maconha, cumprimentava ela deixava um panfletinho e dizia para nós que Jesus nos amava. Dizia para mim: Jesus te ama, meu filho. E eu respeitava, mas eu não entendia aquilo. Aquilo logo fugia da minha mente e do meu coração. Muitas das vezes eu guardava aqueles panfletinhos dentro da carteira e utilizava para usar cocaína. Quem já fez uso de cocaína, e a maioria das pessoas sabe que ela é ingerida pelo nariz, feita com um canudo que geralmente é feito com uma nota de papel. E quando acabava o dinheiro, a última nota, eu usava aqueles panfletos do Evangelho para fazer o canudo e ingerir a cocaína. Em tudo isso, Deus estava observando do céu, porque Deus é assim. Nós estamos seguindo nosso caminho, a nossa vida, fazendo aquilo que a gente quer e pensamos que ninguém está vendo. Mas a nossa vida está sobre os cuidados e o olhar de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Ele está olhando para você, está olhando para o seu filho, para o seu marido, para a sua filha. E Ele vai fazer uma grande obra de salvação e de libertação, como fez na minha vida. Pois bem, eu conheci uma pessoa que era evangélico. Ele era cristão, foi chamado por Deus aos 13 anos de idade. Eu conheci essa pessoa numa situação difícil, quando eu fui levar um dinheiro de um assalto que não deu certo, e eu fui levar o dinheiro para um irmão de um amigo que estava envolvido nesse assalto. Essa pessoa, ele era cristão, eu não sabia. Quando eu fui entregar o dinheiro para ele, ele disse que não queria, que esse dinheiro era amaldiçoado, não era fruto da bênção de Deus. E eu lembro que estava um dia chuvoso, ele tomando chuva e falando comigo que Deus tinha uma obra na minha vida, que Deus queria transformar a minha vida. A partir daquele dia, todas as vezes que eu encontrava esse irmão, ele falava do amor de Deus para mim. Para os irmãos terem ideia, para você ter ideia, às vezes eu estava armado nas esquinas, nas madrugadas, nesse mesmo círculo vicioso: bebida, droga, prostituição, balada, madrugada, briga, desentendimento, maldade no coração. Eu vi ele descer na rua vindo das vigílias, eu me escondia dele. Como pode um homem com uma arma de fogo se esconder de um cristão com uma Bíblia? Esse é o poder de Deus. As trevas, ela não suporta a luz que existe na vida do cristão. E ele falava: Ronaldinho, Deus tem uma obra na sua vida, Jesus te ama, você vai ser um pregador do Evangelho. E eu ouvi aquilo, e aquilo, eu respeitava ele, não falava nada demais, mas aquilo me incomodava. Houve uma vez que ele veio conversar comigo e eu mostrei a arma para ele, um revólver calibre 38, e ele falou para mim, ele falou: eu sou cristão, mas eu não sou bobo. Falou: entra aqui no meu carro. Ele tinha uma perua escolar, uma Kombi na época, e ele fez com que eu entrasse naquele carro. Ele falou: eu tenho uma quadrada. Como na minha mente o cristão era ingênuo, era bobo, eu falei: eu vou enganar ele e eu vou trocar essa arma que eu tenho, que é um revólver, por uma pistola que tem um valor 3 vezes mais do que o do revólver. E eu entrei naquele carro, eu estava muito drogado, havia ingerido muita bebida, mas eu estava consciente. E ele falou: eu não sou bobo, Ronaldo. Ele falou para mim: eu tenho uma quadrada aqui nesse carro, que é o termo usado para a arma, que é uma pistola. E ele falou: entra no carro, olha para ver se não vem polícia, se não vem ninguém. E eu, na inocência, eu olhei para os lados, olhei para trás, para frente, não via ninguém. Ele falou para mim: abre o porta-luva do carro. E eu abri aquele porta-luva. Coloca a mão aí e pega. E quando eu coloquei a mão dentro do porta-luva e eu fui pegar, o que estava lá dentro realmente era uma quadrada. Era uma arma com 66 munição, 66 livros inspirado por Deus, que pode não matar o homem, mas fazer o morto reviver a palavra de Deus. E ali eu falei para ele: você está me tirando? Eu era bem áspero nas palavras. Ele falou: não, essa é a arma mais poderosa do mundo, e Deus tem uma obra na sua vida. Todas as vezes que eu vi esse irmão vindo da vigília na madrugada, eu corria dele. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele coloca as trevas no seu devido lugar. Deus está sobre a sua vida. Se preocupe em se encher do Espírito Santo, que Deus está cuidando de você na situação que você está enfrentando de luta e de adversidade. As trevas vão se incomodar.
mas elas não vão prevalecer contra a sua vida, em nome de Jesus. Passado isso, Deus começou a se revelar a mim. Deus começou a me dar livramentos. Eu lembro o primeiro livramento de morte nítido por arma de fogo. Foi um dia quando eu vim do centro de São Paulo com um amigo. Infelizmente ele é falecido. Ele faleceu nos caminhos errados. Era um rapaz jovem, menor, de menor idade também. Ele havia feito um pacto com o capeta. Ele tinha perdido a sua mãe, ele não tinha mãe. Ele havia perdido o seu pai e a sua tia, ela era uma feiticeira. E assim ele fez pacto com o diabo. E esse jovem, ele não podia tirar a vida de ninguém além daquele que o diabo pedisse, se ele pedisse. Eu conversava com ele, mas ele não falava como era esse pacto, ele dizia que não podia falar. Na época eu fazia tatuagens, eu fiz uma tatuagem nele, inclusive a figura de um diabo. E um dia nós fomos no centro de São Paulo, ele saiu da FEBEM, ele estava preso há alguns meses, saiu da FEBEM, hoje a Fundação Casa, antigamente se chamava FEBEM. E nós fomos comprar tinta de tatuagem no centro de São Paulo, na Galeria do Rock. Quando eu voltei, eu, ele e mais um amigo que estava conosco, nós encontrávamos com uma pessoa que foi a pessoa que fez com que esse rapaz fosse preso. E esse rapaz, logo o ódio subiu no coração dele, e como nós estávamos longe de Deus, nós não tínhamos uma palavra para apaziguar essa situação. E eu fiquei numa esquina, eu fui enrolar um cigarro de maconha, esse rapaz foi falar com outro amigo da época, pegou uma arma de fogo num bar e foi falar com essa pessoa que fez com que ele fosse preso. E ali Deus deu o primeiro livramento nítido. Houve um disparo, seguido de mais dois. Esse primeiro disparo de arma de fogo, a bala passou no meu ouvido, entre o meu ouvido, a minha cabeça e a cabeça do rapaz que estava do meu lado. Eu estava na esquina enrolando um cigarro de maconha, e esse projétil atingiu a parede e arrancou uma lasca da parede e eu ouvi aquele zunido daquela bala, daquele projétil passando. Ali eu olhei, houve mais dois disparos e esse amigo da época, ele passou correndo, um jovem, e eu nunca mais vi ele. Depois disso, ele morreu sozinho dentro de um ônibus, teve uma reação de algo que ele comeu e a vida dele foi ceifada. Ele tinha uma aliança, infelizmente, com as trevas, e ele tinha limites, e ali a vida dele foi ceifada. Depois desse tempo a gente continuou, bebida, droga, ora a gente vendia, ora a gente usava droga, fazia uso de maconha, de cocaína, muita bebida, era muita bebida, muita droga, a gente gostava muito, eu juntamente com vários amigos, morava com a minha mãe de idade, tadinha, um sofrimento, já havia perdido meu irmão com 19 anos de idade, numa situação muito difícil, e ela tinha esses traumas dessa perca, e não dormia enquanto eu não chegava em casa. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu comecei a namorar com uma pessoa, que é a minha esposa até os dias de hoje, isso dia 1º de janeiro de 2001, um dia que ficou marcado na minha vida e na nossa história. Estamos juntos até os dias de hoje, no ano de 2022. E assim era a nossa vida praticamente todos os dias. Eu me lembro que sempre eu portava uma arma de fogo, muitas das vezes amigos vinham em casa pedir emprestado, e nós emprestávamos, assim como outrora nós pegávamos emprestado com outros amigos também. E um dia eu estava com uma arma de fogo emprestada de um amigo em casa, e vieram alguns amigos meus, sabendo que eu estava com a arma, me chamar para ir numa festa. Nós íamos numa festa na favela e tinha pessoas que a gente não se trombava muito, não se bicava muito, não se dava muito bem. E eu peguei essa arma, me troquei, minha mãe falou: não sai de casa, filho, fica em casa. E eu já estava com uma roupa para dormir, e eu falei: eu vou ali e já volto, mãe. E eu fui numa festa na comunidade, chegou na festa, a festa havia acabado. Por algum motivo não tinha mais a festa. Eu estava com uma moto, dois amigos em outra moto, e nós fomos dar um rolê de moto, dar uma volta de moto. Nisso veio a ideia de nós fazermos um roubo, fazer um assalto, roubar um veículo, pegar aquilo que tivesse, o dinheiro, enfim. E nós fomos, mas não deu certo, porque as pessoas que estavam, o único que dirigia carro era eu, e o outro, ele também não dirigia moto, então não deu certo. Nós voltávamos, quando eu voltava numa rodovia de São Paulo, eu de moto, sozinho, com a arma na cintura,
sem capacete, 2 amigos na outra moto. Veio uma viatura, na época uma veraneio branco da Polícia Civil, aqui de São Paulo. E ele veio do meu lado e colocou uma arma, uma pistola 380 no meu rosto e mandou que eu encostasse a moto. Como eu estava armado naquela situação, eu entrei a primeira rua direita e eu acelerei a moto e eu ouvi somente os disparos da arma de fogo. Foram 13 disparos, o policial descarregou aquela pistola, eu vi o barulho da sirene, o giroflex ligado, e eu acelerei aquela moto. Aquela moto era furto de um assalto que eu havia feito, eu havia roubado a moto e montado numa moto que eu tinha. Eu cheguei numa rua, eu entrei numa rua à direita com a moto, eu me saí bem naquela curva, porém quando eu fui entrar à esquerda numa rua que levava até um beco, sem saída, que só passava de a pé ou de moto, eu caí na curva porque a moto estava com o pneu um pouco careca. Nisso que eu caí, aqueles policiais vieram, o barulho da sirene, o giroflex, e ali eu só deu tempo de eu tirar a arma da cintura e jogar no chão, e eles vieram, me abordaram com coronhadas, né, e toda aquela situação. Eu estava dentro da viatura e eles falaram para mim, eles pegaram a arma que eu estava, eles abriram o tambor daquele revólver, calibre 38, eles viram que tinha 2 balas defragadas, chamadas picotadas, e ele falou para mim: você tentou atirar em nós, então nós vamos dar fim em você, nós vamos matar você. Mas como Deus é Deus, que quando tem promessa na vida do homem, Ele faz cumprir a sua promessa, Ele faz o milagre. Deus colocou naquele lugar, eu não sei se eram seres celestiais ou se eram pessoas, mas foram anjos de Deus que foi enviado naquele momento para que Deus me desse o livramento. Um casal de idosos chegou até essa viatura e perguntou o que estava acontecendo. Isso era tarde da noite, numa rua deserta, escura. Isso é quase impossível acontecer. Só acontece quando Deus, Ele quer cuidar de alguém. Deus usa os seus meios. Deus, Ele está cuidando de alguém. Está cuidando da sua vida, da sua família. Você está sob o cuidado de Deus. Talvez você ainda não entendeu o chamado dEle, a obra dEle na sua vida, ou seu parente que você tem orado ainda não entendeu. Mas continua orando, porque Deus está cuidando e no momento certo Ele vai trazer essa pessoa. Pois bem, fui levado para a delegacia. Eu tinha 18 anos de idade nessa época. Como eu não tinha nenhuma passagem, ali foi proporcionado a dar um valor. E eu saí dali. Minha mãe foi me buscar lá. Minha mãe falou: filho, não sai de casa, ouça a sua mãe. Filho, filha, ouça a sua mãe, porque Deus, Ele tem uma comunhão com as mães, e o que as mães falam é verdade. Ela teve que me buscar na delegacia. Ali eu saí daquele lugar e foi mais um livramento. Era para mim ser baleado, ser morto ali por 13 disparos, e eu ouvi aquele sopro. Eu costumava dizer que era o sopro do diabo no ouvido. Era as munições passando ao lado da minha cabeça. Como Deus tinha uma obra na minha vida, Ele não permitiu com que nenhum desses projetos atingisse o meu corpo. Eu continuei nessa situação. Depois disso houve um problema onde eu morava, um problema com familiares e amigos, e eu fui obrigado a mudar. Eu mudei para outra região de São Paulo, região do ABCD, e ali eu estava morando. Eu havia começado a namorar com a minha atual esposa. Eu tinha 17 anos de idade para 18, ela tinha 13 para 14. Eu estava namorando com ela e eu morava nesse bairro de São Paulo. E ali nesse bairro de São Paulo eu tinha um parceiro, um companheiro, um amigo que em determinada situação se envolveu em um assalto. E aquele assalto levou a desencadear uma guerra. E nós éramos parceiros, nós andávamos juntos, era como irmãos de sangue. Nós tínhamos um carinho muito grande um pelo outro, e nós, um corria com o outro, um lutava pelo outro. Ali desenvolveu uma guerra nessa situação. Essa guerra houve ameaças, porém o diabo, ele nos cega. Nesse período, Deus usava a vida da minha irmã para falar para mim que Deus tinha uma obra em nossas vidas, e falava também que o diabo estava preparando o laço. Nessa época eu zombava da minha irmã. Minha irmã frequentava a igreja, orava por nós, e eu zombava dela. Eu não fazia caso das palavras dela.
Eu confiava na força do meu braço, e Jeremias, Deus disse na boca de Jeremias: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Ele diz: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja a esperança é o Senhor. Mas a gente confiava na força do nosso braço, o nosso eu, o nosso ego. Porque quando nós estamos longe de Deus, nós somos egocêntricos, somos egoístas. Nós somos pessoas que nos consideramos autossuficientes. E eu batia no peito, eu tinha mais de uma arma. E nessa guerra nós estávamos armados. Então nós estávamos seguros. Mas o diabo, ele preparou o laço, como a minha irmã alertou. Um dia eu estava em uma comunidade lá de Diadema. E ali 10 pessoas vieram para nos procurar. 10 pessoas vieram atrás de nós. Eu estava num carro na época, um veículo que eu tinha naquela época, um Opala antigo. E ali vieram 10 pessoas fortemente armadas e eu não percebi a presença, a chegada dessa pessoa. Eu estava saindo com o meu carro quando eu ouvi a voz do meu companheiro, meu parceiro que estava do lado, ele dizendo assim: vai em frente porque os caras estão aí. Quando ele falou isso, uma rajada de revólveres, de pistolas, 10 pessoas atirando, foram mais de 40 disparos de arma de fogo, tudo muito rápido, tudo de uma maneira instantânea, súbita. Na época eu andava com o carro, com o banco lá atrás, só a ponta do pé no acelerador, né? Só aparecia a cabecinha no vidro da frente, andava com o banco lá atrás deitado. E ali eu tentei colocar a primeira marcha no veículo, e quando eu coloquei eu saí acelerando com aquele carro em alta velocidade e as pessoas disparando. E eu fiz uma curva, fui em direção a um hospital que existia ali naquela região e uma base da polícia do lado. Na época eu não gostava de policiais, considerava policial como inimigo da gente, e eu fui em busca do socorro, da proteção deles naquele momento. E ali eu indo naquele percurso, esse meu parceiro, ele caiu com a cabeça no meu colo. E eu peguei ele pelo cabelo, eu chacoalhei ele, ele tinha um filho recém-nascido. E eu falei: pensa no seu filho. E chacoalhei ele, mas ali ele já havia morrido. Ele teve uma hemorragia interna, foi atingido por 8 disparos de arma de fogo. E ele morreu ali naquele momento. Eu continuei com o veículo. As pessoas vieram atrás. Veio 2 rapazes de moto do meu lado que atiraram, mostrou a arma, mas havia acabado a munição dele. Tentei derrubar eles com o carro, não consegui, continuei. E eu estava com uma arma de fogo dentro do carro. O Salmo 127 diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem guarda a minha e a sua vida é Deus. Quem tem poder para proteger é Deus, para livrar dos inimigos, para guardar do mal é Deus. Nós somos 100% dependentes de Deus. Mas muitas das vezes a gente não sabe. Mas Deus é tão misericordioso que não leva isso em consideração como não levou na minha vida. Eu cheguei naquele hospital, naquele pronto-socorro, do lado da delegacia. Ali eu estava num lugar mais seguro contra essas pessoas. Eu fui tentar tirar o meu amigo do carro e ali eu percebi algo. Eu também estava baleado. A minha camisa estava ensopada de sangue e colou no meu corpo. Eu havia tido os 2 pulmões perfurados, 3 perfurações nas costas, uma do lado da coluna da espinha, uma na perna. Eu tenho uma bala alojada hoje, até os dias de hoje, nas costas, que não pôde ser removida quando eu fui para o hospital. Ali me colocaram dentro de uma ambulância e eu, consciente, eu falei ali para o policial que apareceu ali, falei meu nome, dei o telefone de casa. Esse dia era dia 9 de fevereiro de 2002. Eu tinha 19 anos de idade. A minha irmã e a minha mãe estavam em casa fazendo um bolo, porque dia 10 de fevereiro é meu aniversário. Um dia antes do meu aniversário, Deus, ele me deu o presente de ter vida novamente, de não morrer ali, de não perder a minha vida ali. Deus teve misericórdia de mim. Não porque eu merecia, porque o caminho que eu andava não era o caminho certo. Não porque eu era melhor que ninguém, porque nós somos todos iguais. Deus enxerga todos na horizontal. Todos somos iguais diante de Deus. Não importa como você se encontra,
a vida que você está vivendo. Esse testemunho é para dizer para você que Deus quer mudar a sua vida. Deus tem uma obra na sua vida, como tinha na minha, e eu não acreditava e não valorizava. Eu fui levado ali, transferido para outro hospital, e quando eu estava sendo transferido, essas pessoas que me alvejaram e infelizmente assassinaram ali o meu parceiro, ele morreu naquele mesmo momento que eu peguei ele pelo cabelo. Ele teve a sua morte ali, infelizmente, uma pessoa muito boa, mas que o inimigo preparou o laço e ceifou a vida dele. Quando estava sendo socorrido por um hospital maior, na região de Diadema, antigo Sancil, hospital de Diadema, ali aqueles rapazes vieram novamente atrás de mim. E eles começaram a seguir o carro do resgate, a ambulância. Ali o motorista ficou atento, e um médico estrangeiro estava comigo, as enfermeiras atrás, 2 enfermeiras. Uma das enfermeiras, percebendo a situação, que estavam nos perseguindo, ela ficou com medo de perder a vida, e eles ali até cogitaram de abrir a porta da ambulância e me lançar para fora com a maca. Eu estava em cima de uma maca, com a barriga para baixo, com as perfurações nas costas para cima. Eles me amarraram, eu falei, eu vou cair. Eles disseram, você está amarrado. Numa curva brusca que o motorista fez ali, eu quase caí daquela maca, mas eu estava consciente, estava com força, apesar de ter perdido muito sangue foi perdido ali. Mas eu abracei a maca e ela deu essa ideia, ela falou, nós vamos morrer todos por causa dele aqui. Mas graças a Deus, Deus coloca a pessoa certa, no momento certo em nossas vidas. Deus, ele cuida de nós em todos os momentos. E ali o motorista, ele se saiu das ruas, do trânsito, passando por cima de calçada, ali como entrando em contato com a polícia, dizendo à polícia o que estava acontecendo. E ali chegamos no destino, no hospital, e muitas viaturas de polícia foram para aquele lugar. E eu lembro que eu cheguei naquele hospital, e eu vou falar uma coisa para você. Eu não senti dor nenhuma quando eu fui alvejado, baleado. Eu tinha amigos, conhecidos próximos, parentes, que já foram alvejados, e a gente conversava e dizia que dói, que queima, que dá sede. Eu, por incrível que pareça, com os 2 pulmões perfurados, 3 perfurações nas costas, uma perfuração na perna, eu não senti nada daquilo. Depois, quando eu conheci a Deus, eu descobri que ali era o cuidado de Deus. Quando Davi pecou, Deus falou se ele queria cair na mão do homem, se ele queria a praga ou se ele queria cair na mão de Deus. E ele falou, eu quero cair na mão do Senhor, porque o Senhor tem misericórdia. Nesse momento eu vi, quando eu conheci a Bíblia, eu vi que esse momento que eu passei, eu estava na mão do Senhor. Deus estava tendo misericórdia mesmo eu não merecendo. E ali cheguei naquele hospital, pensei que iria morrer. Eles me removeram, me levaram para uma sala de cirurgia, e ali eles colocaram 2 mangueiras no meu pulmão, chamado dreno. Quem é da área ou pessoas que já passou por isso sabe, no meu pulmão. Eles colocaram 2 mangueiras entre as costelas dentro do pulmão, sem anestesia. Eu fui amarrado numa cama e tinha 4 pessoas me segurando, as pernas, os braços. Eu joguei 4 para frente, todo furado, havia perdido muito sangue, e eu tive força ali mediante a dor de jogar essas pessoas. Nesse momento que eu caí na mão do homem, eu fui saber o que era sofrimento. Depois eu fui levado para uma sala para remover as balas das costas, e sem anestesia nenhuma, foi colocado, parecia que uma agulha de tricô, pelo furo dos projéteis, para identificar onde estava a bala, e com uma pinça foi tirada uma bala que estava cravada nas costas. 2 munições, 2 projéteis foi tirado. Cada uma delas parecia que um ferro estava perfurando, atravessando a minha espinha, a minha coluna. Uma dor terrível que eu desmaiava e voltava. Mas Deus estava trabalhando na minha vida, porque Deus tinha promessa. Deus estava cuidando de mim. Porque muitas das vezes Deus está cuidando da gente através das situações ruins, nós não estamos sabendo. Eu fiquei 1 semana internado nesse hospital. Em casa receberam a notícia, ficaram muito tristes, muito preocupados. Chegou minha irmã, falou comigo. Chegou a minha mãe, falou comigo. E ali eu fiquei naquele hospital e passei 1 semana naquele hospital. Depois eu fui removido daquele hospital e Deus começou a trabalhar na minha vida. Agora eu fui morar. Eu estava na Zona Sul. Eu fui mudar para Diadema, para ABCD.
De Diadema, mediante essa situação, eu fui parar lá na zona leste de São Paulo, Itaquera. E ali Deus começou a obra. Porque aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, ele é fiel para terminar. Nesse ano de 2002 eu fui morar em Itaquera. Essa época, como eu disse, a minha vida até aí era bebida, droga, prostituição, vendíamos droga, às vezes roubávamos e vivíamos um dia após o outro nessa circunstância. Quando eu fui para Itaquera, Deus começou a trabalhar. Eu fui acolhido por uma tia minha e um tio meu, pessoas que eu amo muito, tenho muito respeito, que no catolicismo eram meus padrinhos, mas são pais, pessoas que nós amamos. E ali ele me recebeu na casa dele. Houve pessoas que fechou a porta e falou: eu não quero essa pessoa na minha casa, eu não quero que ele pise na casa, até mesmo de parente meu. Eu tinha uma vozinha que era uma benção, mãe da minha mãe, e eu fui proibido de entrar na casa dela nessa situação, porque as pessoas sem Deus, elas não entendem as coisas e não têm misericórdia às vezes das pessoas, né? Não culpo-os por isso nos dias de hoje, porque a gente sabe que muitas das vezes, quando não temos a iluminação do Espírito Santo, nosso coração se fecha para ajudar quem nós podemos ajudar. Mas Deus, ele estava no controle de tudo. Eu mudei para Itaquera, minha mãe arrumou uma casa, alugou uma casa, nós fomos morar lá. E ali Deus começou a trabalhar. Eu não gostava de trabalhar, eu corria de trabalho. Eu ia procurar emprego, minha mãe pedia para mim procurar emprego, arrumava alguns amigos, vamos levar currículo. Eu não sabia preencher um currículo naquela época, naquelas agências de emprego. Eu não sabia nem como preencher. A minha letra era muito ruim. Eu era muito ruim para ler as coisas, para entender um texto, era muito ruim. E eu ia, acendia um cigarro de maconha, ia com o carro cheio de fumaça e nem preenchia o currículo com medo de que me chamasse para trabalhar. Mas eu falava para minha mãe: eu fui, mãe. E ali na Zona Leste de São Paulo, Itaquera, esse meu tio, ele tinha uma oficina e ele me deu uma oportunidade. Minha tia conversou com ele e ele deixou eu começar a trabalhar. Ali foi quando eu consegui a minha primeira profissão, eletricista de autos. Me tornei um profissional, aprendi com meu tio, um mestre, muito renomado na região até os dias de hoje, conhecido. E ali eu aprendi com ele e me tornei um bom profissional. E Deus começou trabalhando. Ali eu namorava com a minha, que hoje é minha esposa, eu namorava com ela ainda. Nós tínhamos 1 ano e alguns meses de namoro. Só que o meu sogro e a minha sogra não me aceitavam como genro. A minha sogra uma vez ouviu um monte de disparo de arma de fogo e foi olhar na janela da casa dela, isso na zona sul de São Paulo, e eu estava na beira da favela testando uma arma e descarregando uma pistola com 15 munições ali. E depois eu fui querer pedir a filha dela em namoro. Qual é o pai e a mãe que vai querer? Eu, nos dias de hoje, se vir uma pessoa assim, vai ter que ir embora, porque eu também não vou aceitar. Eles estavam certos, mas eu e a minha esposa, que era namorava, nós gostávamos muito, nós nos gostávamos muito. E eu falei: essa moça é para me viver toda a minha vida com ela. Combinamos, maquinamos do quê? Dela fugir comigo. E eu vim para a Zona Leste, todo furado de bala, comecei a trabalhar, passou alguns dias, alguns meses, cerca de 3 meses, nós elaboramos esse plano e eu fui e busquei ela e ela fugiu comigo. Nisso ela passou a morar comigo. Meu sogro veio, conversou, depois minha sogra viu que não tinha mais jeito, mediante uma situação muito triste, ficaram muito tristes, mas eles acabaram aceitando. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida. No ano 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, até aí eu continuei na bebida, na droga, às madrugadas. Estava agora trabalhando, mas saía do trabalho várias vezes na semana e passava as madrugadas na rua. A minha mãe morava sempre no mesmo quintal, em outra casa, a gente sempre morava junto. Minha mãe não dormia, muitas das vezes encontrava nas madrugadas com o carro cheio de supostos amigos, pessoas que quando você tem dinheiro, algo para oferecer, vão estar com você. Quando acaba o dinheiro, quando você não tem carro, quando você está precisando, não tem mais ninguém por perto, todos vão sumir. Somente primeiro Deus e depois a sua família que vai estar ao seu lado. Então ali eu encontrava minha mãe e eu ficava muito deprimido, porque a minha mãe já tinha sofrido com a morte do meu irmão com 19 anos de idade. Eu com 19 anos de idade eu havia sido baleado, quase morri. E agora minha mãe ainda nessa situação de sofrimento.
E eu chegava em casa e sempre com o mesmo costume, sempre com arma de fogo, com maldade no coração. Eu ficava muito angustiado. E devido a essa situação, um dia minha esposa ela foi embora de casa. E eu fiquei muito mal, fiquei muito triste. E por diversas vezes eu pegava essa arma, um calibre 38, eu pegava uma arma, eu colocava na cabeça e eu pensava, eu devia ter morrido no dia que eu passei por aquela situação que eu fui baleado. Eu pensava, eu devia ter morrido porque eu só faço as pessoas sofrer. Eu só faço a minha mãe sofrer. Eu só faço a minha esposa sofrer. E eu devia ter morrido naquela situação. Os planos de Deus não são os nossos planos. Às vezes o diabo sopra em nossa mente, em nosso ouvido. Você não vale nada. Você deveria de morrer. Você não tem que viver. Você só faz as pessoas sofrer. Mas Deus tem um plano maior para a sua vida. Louvado seja Deus. Então eu estava ali muitas das vezes dentro de casa nessa situação. E era bebida, droga. E agora trabalhando. Ia trabalhar muitas das vezes sem dormir, drogado. Era notório. Meu tio via. Mas sempre me abraçou. Me deu uma oportunidade. E assim foi discorrendo os dias. No ano de 2007, eu estava cansado dessa vida. Eu estava cansado da bebida, da droga. Eu havia tido uma filhinha. Minha filhinha em 2007 tinha 8 meses de idade. E eu estava cansado. Minha filha estava crescendo e eu não via. A minha esposa ficava dentro de casa e eu saía do trabalho, ia beber, usar droga com os amigos. E só vinha no outro dia, às vezes tomava um banho e voltava para trabalhar. E era assim sucessivamente. Minha mãe sofrendo. Minha esposa um dia chegou para mim e falou assim, Ronaldo, você não tem mais jeito. Só que a esposa, quem é casado ou namora sabe. Qualquer falha, né? Às vezes o cônjuge vai dizer, né? Não tem mais jeito. Você é assim, assado. Aí tudo bem, eu não levava em consideração. Mas um dia minha mãe chegou para mim e disse assim, filho, você não tem mais jeito. E quando a mãe fala isso é porque a situação está muito agravada. É a situação muito agravada. A mãe sempre vai falar, meu filho é uma benção. Às vezes o filho está roubando, está na droga, está cometendo crimes. E a mãe enxerga isso, vê as qualidades que ele tem, tirando a maldade que está influenciando ele, o mal. Ele tem todas essas qualidades como eu tinha. Mas minha mãe falou, filho, você não tem mais jeito. E eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu falei, eu não tenho mais jeito. Eu tenho certeza que quando eu falei isso, Deus lá no céu começou a escrever uma nova história e disse, você não tem mais jeito para o homem, mas para mim você tem jeito, eu vou mudar a história da sua vida. Louvado seja Deus. Foi nesse período que veio algo no meu coração. Um dia eu estava na zona sul de São Paulo, lugar que primeiramente eu morava, e vivia nessa vida com os amigos. E eu estava 2 dias bebendo, usando droga, era uma época de Páscoa. Eu estava 2 dias bebendo e usando droga. E num domingo, antes de ir embora para a Zona Leste, onde eu estava morando, com a minha esposa, minha família, eu senti algo no meu coração. E era Deus me chamando. Eu não ouvi uma voz falando no meu espírito, nem nos meus ouvidos físicos. Mas eu senti no meu coração o chamado de Deus. Eu não sabia o que era. E ali eu estava com um carro, estava com amigos, estava com uma arma. Eu pedi para que uns amigos, um menino fosse na boca de droga, pegasse a cocaína para mim. Eu estava com um copo de bebida alcoólica. Eu ingeri toda aquela cocaína, perguntei se alguém queria, ninguém quis mais. Eu ingeri tudo de uma vez e peguei aquele copo de bebida alcoólica e eu tomei tudo. E ali eu tomei uma decisão, porque Deus estava me chamando. Eu falei, a partir de hoje eu parei com tudo. Eu vou ser crente, eu vou ir para a igreja. Os amigos que estavam ali começaram a dar risada. E na época era um coração duro, meio invocado. Eu dei bronca, eu falei que eu não estava brincando. E ali eles ficaram todos quietos. E ali Deus assinou a vitória na minha vida. Ali Deus começou a escrever a nova história. Deus me libertou naquele dia da bebida. Deus me libertou da cocaína, da droga naquele dia. Eu nunca mais tive vontade de beber, de usar droga. Isso era um domingo à tarde.
Deus assinou a minha vitória ali. Tem pessoas que eu encontro nos dias de hoje que estavam junto comigo e diz para mim: Ronaldo, eu lembro aquele dia que você falou que ia mudar de vida. Deus, Ele conhece você, Ele tem uma obra na sua vida e Ele está te chamando. Abra o seu coração. Você deve somente abrir o seu coração e tomar uma decisão. Eu lembrei daquelas pessoas que falavam para mim que Jesus me amava, que tinha uma obra na minha vida. Eu não entendia nada do Evangelho, não sabia nada de Deus, das coisas de Deus, mas eu entendi que Deus estava me chamando e eu sabia para onde eu iria. Eu falei: eu vou para a igreja. Isso foi no domingo. Meu tio, que era meu patrão, ele era diretor de um terreiro de macumba. E esse meu tio, ele começou a ir para a igreja por causa de um pastor que tinha um carro que quebrava muito e começou a ir na oficina. Ele conheceu o pastor convidou ele para a igreja. Ele era diretor de um terreiro. O pai de santo desse terreiro morreu queimado sozinho, fazendo os perfumes para as entidades que ele servia. Isso foi um pé também para meu tio mudar de vida. Ele começou a ir na igreja. Nisso, foi junto com ele um primo meu, que é policial, junto com a sua esposa. Nisso foi um outro primo meu, um mês antes de mim, um primo que nós andávamos junto, bebíamos e usávamos cocaína junto. Ele foi para a igreja também. E eu fui o último. E Deus me chamou e eu decidi ir. Nesse domingo passou segunda, terça, quarta-feira eu fui no culto. Numa igreja pequena, com poucas pessoas ali. Eu ouvi a palavra de Deus. A minha mãe foi por causa de mim. E ali ouvimos a palavra e no final foi feito um apelo. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Naquele momento, automaticamente, a minha mão e a da minha mãe se levantou. Minha mãe dizia: eu sou católica, apostólica, romana, nasci assim, vou morrer assim. E devido à situação da minha vida, ela havia pedido para tudo quanto é santo. Quando eu tomei tiro, ela acendeu vela do meu tamanho, pagou promessa. Mas ela viu que nada mudou a minha vida até Jesus chamar e Jesus entrar em nossas vidas. Nós levantamos a mão para Jesus naquele dia, dia 11 de abril de 2007. Se completaram nesse ano, mês de abril, 15 anos que eu entreguei a vida para Jesus. Jesus restaurou a minha família. Jesus falou que eu ia ser um pregador da sua palavra. A primeira promessa de Deus, através de uma profecia, Deus usando um servo. Eu nunca havia usado roupa social. Deixei de ir em festa de familiares, porque eu não usava roupa social, achava isso uma papagaiada. Eu gostava de andar num estilo, bem na época a gente falava maloqueiro. E eu não usava nem se me pagasse social. E eu estava com uma roupa comum, uma camisa, uma calça, um tênis dentro da igreja, e Deus levantou um profeta, um homem de Deus, e falou: rapaz, e apontou para mim. Eu falei: e eu novo na igreja, os primeiros dias, aquele homem nunca tinha me visto. Falou: você andava armado, você batia no peito, você achava que era alguma coisa, mas Deus está dizendo para você que você vai ser um pregador da palavra, você vai ser pastor. A igreja, os irmãos estavam lá, explodiu a igreja, os irmãos dando glória a Deus, e eu não entendia. E eu pensei: esse rapaz deve ser doido, deve ser maluco. Mas ele falou algo de mim, que Deus revelou a ele. Eu batia no peito, eu andava armado, eu achava que era alguma coisa. Louvado seja Deus. Deus, Ele te conhece. Deus vai ter um encontro com você, vai mudar a história da sua vida. Deus vai salvar o seu filho, mãe, que você está orando, porque a minha irmã orava por mim. A minha mãe orava, ainda que não conhecia o Deus da Bíblia, o Jesus verdadeiro, mas Deus ouvia a oração dela. E você está orando pelo seu filho, pelo seu marido, Deus vai alcançar ele também. Não desista de orar, continue orando, porque Deus é fiel, Ele faz promessa, Ele cumpre. Louvado seja Deus. Eu comecei a caminhar com Deus, primeiro amor, e esse primeiro amor está até os dias de hoje, 15 anos. E ali, buscando ao Senhor, eu me lembro que numa festividade dessa nossa igreja aconteceu algo que marcou a minha vida. Deus, Ele fala. Tenha ciência que Deus, Ele te conhece e Ele fala. O que aconteceu? Estávamos eu e meu primo, esse meu primo que eu andava com ele, bebia, usava droga também, dávamos trabalho para as nossas esposas e nossas mães. E nós estávamos ali. E Deus falou algo muito profundo comigo e com ele. Quando eu fui baleado e eu cheguei na região da Zona Sul, onde tinha todos os meus amigos, todos os lugares que eu ia, os amigos que souberam falaram assim:
Nossa, Ronaldo, foi Deus que te livrou. E eu falava, não, foi sorte. Eu não queria dar glória a Deus, eu fiquei muito triste. E eu fiquei revoltado com Deus porque o meu parceiro havia morrido. Então eu fiquei muito revoltado, blasfemador, eu contra Deus. E Deus é misericordioso. Aonde eu ia falar foi Deus, eu falava foi sorte. Foi Deus, foi sorte. Foi Deus, foi sorte. Se soubesse matar, eu não estava aqui. Se desse na cabeça... Olha a misericórdia de Deus, irmão, na minha vida. Olha como Deus é misericordioso. Olha o que Ele fez na minha vida e pode fazer na sua também. Na do seu ente querido, do seu familiar, louvado seja Deus. Um dia Deus mostrou para mim que Ele era Deus que me conhecia de todos os tempos. Num congresso nessa nossa igreja, poucos meses de evangelho, no final do culto, um irmão que veio da outra igreja que eu não conhecia, saímos eu e meu primo, e ele chamou nós dois. E ele chamou nós dois e disse assim, vocês dois andavam junto lá fora, agora vocês vão andar aqui dentro e vão fazer a obra junto. Vão pregar a palavra de Deus. E ele disse mais para mim, Deus usou ele, tomou a boca dele e disse assim, lembra quando tu dizia, não fui eu, foi sorte? Irmão, meu coração, ele ali ficou comprimido, temoroso. Eu vi que Deus... Ele me conhecia e Ele realmente havia me chamado. Eu dizia, não foi Deus, foi sorte. Deus falou, você lembra quando você dizia, não fui eu? Isso foi uma experiência que eu vivi. O meu primo estava ali. Quando eu vim morar para a Zona Leste, esse meu primo, ele foi me buscar. E ele foi meio preocupado, atônito, com medo das pessoas que me alvejaram estarem ali seguindo e fazer um mal para nós. E ele questionou quando meu tio pediu para ele me buscar lá, quando eu fui baleado. Ele disse, mas por que eu? E Deus, ele conhece. Nesse mesmo dia, quando Deus falou para mim, Deus usou esse mesmo irmão e falou, Deus falou na boca dele para esse meu primo. E você dizia, por que eu? E ali ele viu que Deus, ele nos conhecia nos mínimos detalhes, na intimidade, no profundo. Algo que eu não sabia. E depois ele falou para mim. Quando foi para mim te buscar, eu fiquei com medo, eu fiquei atônito. E eu falei, mas por que eu? Louvado seja, Deus nos conhece, Deus é maravilhoso. E Deus está entrando com a providência na vida de pessoas para mudar a sua história, para trazer salvação, louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Resumindo, irmãos, Deus restaurou a minha vida. Deus restaurou a minha família. Deus falou que eu seria um pregador da palavra de Deus. Fazem 12 anos que eu pastoreio pela misericórdia de Deus. Somos pregador da palavra de Deus. Tenho a minha família, minha esposa missionária, minha filha líder da banda da igreja Grupo Louvor, meu filho de 11 anos, servo de Deus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. A minha irmã, que me evangelizava, é obreira da nossa igreja. Deus recolheu a minha mãe, mas recolheu ela salva. Eu era pastor da minha mãe. Deus mudou a história da minha vida. Deus restaurou a minha família. E hoje Deus tem nos usado como um canal de bênção para alcançar aqueles que estão perdidos. Nós pregamos nos presídios, nós pregamos nas ruas de São Paulo, pregamos alimento para os moradores em situação de rua, pregamos em outras igrejas e Deus tem nos abençoado. Sabe por quê? Deus, ele veio para salvar aquele que está perdido. Se você tem alguém que todo mundo diz que não tem mais jeito, creia e ore que Deus, o Deus dos céus, o Deus vivo, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, ele veio para dar jeito na vida daqueles que não tem mais jeito. Louvado seja Deus. Esse é uma parte do meu testemunho que eu quero deixar para você, para edificar a sua vida. Peço para você que assistiu esse testemunho, se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, com alguém. Curta esse vídeo, acione o sino das notificações. Assista os outros vídeos que eu tenho aí de ensinamento bíblico pela misericórdia de Deus. Eu sou formado em teologia, bacharel pela Metodista. Nós pregamos e ensinamos a palavra da verdade. Compartilha com alguém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.